Falamos aqui diretamente da sede da Assembleia de Deus de Içara, juntamente com o pastor Pedro Júnior Monteiro, pastor da sede, sobre a programação que encerrou há poucos minutos, culto Avivamento em Busca do Espírito Santo. Pastor Pedro Júnior, como foi para o senhor poder receber hoje essa programação, uma vez que a Assembleia de Deus de Içara tem se avivado dia após dia? Pastor Lauro Neto, que Deus abençoe a todos do Planeta Gospel também. E para nós foi algo impressionante o que Deus fez aqui nesse dia, porque sempre a gente, quando reúne o povo, uma reunião com um propósito, e como estávamos com um propósito de avivamento, nós esperamos o mover de Deus, esperamos a visitação do Espírito Santo, e tudo isso aconteceu e ainda mais. A obra se completou com as 6 almas aceitando a Jesus, e o nosso coração está cheio de alegria e expectante naquilo que Deus irá fazer ainda mais. Nós estamos num tempo de avivamento, pastor. Estamos num tempo de avivamento, de crescimento. Deus tem honrado a Assembleia de Deus de Içara e nós nos alegramos por este encontro de hoje com o pastor Napoleão Falcão. Foi de muita glória, foi de uma palavra de edificação para a nossa alma, e Jesus completou. O Espírito Santo tocou essas vidas, elas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Muito bem, pastor Júnior, o senhor relatou aí, se reportou sobre o avivamento que a Assembleia de Deus de Içara está vivenciando. Numa rápida panorâmica, até o presente mês, né, o mês que nós estamos vivenciando, nos dê aí uma panorâmica de como a Assembleia de Deus, do crescimento que ela tem experimentado até esse presente momento. Bom, pastor, eu posso falar principalmente aqui do Templo Central, né? Desde que a gente iniciou esse trabalho no mês de março do ano de 2013, até hoje, pastor, nós já passamos de 200 almas salvas aqui neste lugar, quase 100 pessoas dessas foram batizadas, hoje nós estamos em torno de 60 pessoas no discipulado, vem tendo um crescimento extraordinário. Pessoas de todos os lados estão vindo congregar conosco, cultuar conosco aqui. Então hoje nós mantemos casa cheia sempre, a glória de Deus, pessoas sendo renovadas, Deus tocando vidas para um chamado ministerial, pessoas com propósito. Deus tem trabalhado na igreja de Içara e ela está se edificando numa igreja com propósito. Tudo que fazemos com propósito. Então, durante todo esse tempo, esse período de 1 ano e 4 meses, Deus tem salvado muitas pessoas aqui neste lugar. E também avivado a igreja, porque nós estamos com oração diariamente às 6 da manhã, às 10 da noite, e isso tem trazido um impacto. Este crescimento aqui no Templo Série e nas congregações também. Deus tem avivado, tem crescido. Hoje nós estamos em praticamente todos os bairros da cidade de Içara. Içara tem 46 bairros e hoje nós temos igrejas em 43 bairros. Só apenas 3 bairros que nós não temos igreja de Içara. E Deus, através da visão do pastor Pedro Monteiro, tem explodido essa obra mesmo de crescimento em todos os lugares. Se você visitar todas as congregações de Içara, todas elas estão lotadas. Nós não fechamos congregações para virem na sede. Todas têm culto ao mesmo tempo. A 500 metros aqui da igreja sede, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, nós temos já congregações e todas elas cheias lá e aqui. E isso é o que Deus tem feito neste tempo, neste período. Isso é avivamento. Muito bem. Pastor Júnior, também nós queremos dizer da nossa alegria de poder estar entrevistando, né, que é o nosso pastor da sede, mas também uma pessoa de comunicação com uma programação diária na Vertical. Fale-nos um pouquinho do que está sendo o programa Tempo de Restauração, como está reverberando essa programação da Assembleia de Deus na Vertical. Isso, nós estamos na Vertical FM durante a semana, às 6 da manhã, e também na terça-feira nós estamos transmitindo o culto do ensino da palavra que é ministrado pelo pastor Pedro Monteiro. Então, uma forma de a mensagem do nosso pastor também poder chegar aos membros do campo, que hoje nós já passamos de 6 mil membros aqui na cidade de Içara. Nós estamos fazendo um novo recadastramento e nós já, agora cadastrado mesmo, já passa de 5 mil e falta muitas congregações ainda a trazer. Então, com a Vertical FM tem sido algo tremendo para que nós possamos alcançar essas pessoas, levar o amor de Deus, levar a palavra do pastor, e tem sido de um retorno muito grande porque tem surgido de curiosidade. Muitas pessoas querem conhecer a igreja e têm nos visitado aqui. Então o retorno tem sido muito bom e você pode assistir ou ouvir os nossos programas e também assistir pela Web TV, porque ao mesmo tempo que a gente passa na Vertical, é passado também no nosso site, adeixara.com.br. Então você pode ficar sintonizado às 6 da manhã, 97.7 FM, programa Tempo de Restauração.
Muito obrigado, pastor Pedro Júnior, por nos conceder essa entrevista ao Planeta Gospel, e é um grande prazer poder recebê-lo, e as portas estão abertas para uma futura parceria, com certeza é um grande prazer poder estar aqui. Muito bem, pastor, obrigado por essa entrevista, todos do Planeta Gospel, o pastor Lauro Neto, que é nosso companheiro, congrega aqui no Templo Sede e também nos assessora aqui. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer, pastor, e quando precisar, conte conosco, estaremos aqui. Estamos aqui agora dessa feita com o pastor Napoleão Falcão, que foi o preletor dessa noite, Avivamento em Busca do Espírito Santo, aqui na sede da Assembleia de Deus de Içara. Um grande prazer, uma grande honra poder entrevistar o pastor que também fez parte da minha juventude, que foi um ícone, podemos dizer, em termos de avivamento, no período onde no Brasil, pastor Napoleão, ali em Belém do Pará, configurava Gesiel Gomes, Decaso Takayama e o pastor Napoleão Falcão. Pastor, como tem sido para o senhor estar sendo um instrumento de Deus? Foi e está sendo através de gerações, né? No momento, na época do avivamento da igreja, podemos dizer há 20, 30 anos atrás, mas agora, para também falar de avivamento. Como é isso, pastor Napoleão? Olha, isto perpetua-se, né? Porque a Bíblia, ela é uma realidade sumária. O avivamento, ele traz consigo elementos nutrientes satisfatórios para o progresso da vida espiritual das pessoas. Então, este avivamento predito por Joel, ele está se cumprindo na sua literalidade nos finais dos dias. Todas as pessoas que abrem seu coração para recebê-lo são receptáculos desta bênção que Deus prometeu na sua palavra. Então, o avivamento, ele traz consigo cura da alma, cura das enfermidades do corpo, enfermidades somáticas. Ele traz também alegria no lar, prosperidade material. O avivamento, ele traz esses elementos que são nutrientes para a nossa saúde espiritual e a nossa vivência com Deus. De tal forma que eu quero parabenizar o Planeta Gospel e eu quero parabenizar a Igreja do Senhor Jesus em Içara por esta programação. Essa programação é o programa do Espírito Santo, a renovação progressista da Igreja de Deus na Terra, principalmente nesses últimos dias. Pastor Napoleão, há 20 anos atrás, como eu me reportei há pouco, Deus lhe usava de norte a sul já para preparar uma geração de obreiros, futuros obreiros. E Deus novamente continua lhe usando na realidade, agora dessa feita para também cobrar, entre aspas, desses obreiros, dessa nova geração de pregadores, de líderes, também um avivamento que há 20 anos atrás foi recebido também através do pastor e através também da unção de Deus na sua vida. Como está sendo agora esse retorno para esses obreiros, como eu, que um dia estive na sua plateia ali, recebendo a unção de Deus através da instrumentalidade do pastor, e hoje o senhor chega e diz, olha, agora tem que avivar mais ainda. Como tem sido isso para o senhor, para o seu coração, para o seu ministério? Meu amado irmão, é muito parecido esses grandes movimentos que hoje nós vemos com o avivamento bíblico, né, doutrinário, vaticinado pelos profetas. Então, são parecidos, mas não são. Hoje as pessoas não estão muito preocupadas com aquilo que está certo. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que dá certo. E nem tudo aquilo que dá certo significa moralmente, doutrinariamente, biblicamente, que esteja certo. Eu estou vivendo a esperança simétrica de um grande avivamento para esses últimos dias. E Içara, ela está dando o pontapé inicial na busca deste avivamento do Espírito Santo, né? E eu quero felicitar a igreja e também levar essa mensagem que eu vi aqui estampada no desejo, na aspiração dos irmãos, para outros lugares. A busca do avivamento na motivação do Espírito, né? Nas riquezas céleres dos dons espirituais. Então, eu estou vendo uma geração que, às vezes, bem intencionada, mas confundindo grandes movimentos com avivamento. O avivamento, ele vem com quebrantamento, confissão de pecados, mudança de vida, atitudes completamente diferenciadas, né? Frutos de obediência que aparecem logo, desejo de ganhar alma. Isso é um avivamento nobre, bíblico, que está projetado para esses últimos dias. Então eu espero em Deus que os meus olhos, antes de minha morte física, antes do arrebatamento da igreja, obviamente, contemplar com os meus olhos este avivamento bíblico que vai abalar os alicerces das nações da terra e vai projetar o maior índice de conversões de almas para o reino de Deus.
Ok. Muito obrigado, pastor Napoleão, que Deus continue lhe abençoando. Eu conversei com o pastor Napoleão Falcão, profeta, teólogo, homem de Deus e um profeta que não tem se calado. Mais uma vez, pastor Napoleão, o senhor deixou a sua marca indelével na ministração nessa noite, falando de um avivamento não somente como se fala hoje em dia, no reteté, mas que possa atingir todo o segmento da vida do cristão. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você, querido pastor. Obrigado ao Planeta Gospel, a todos os telespectadores, a todos os nossos irmãos. E que a bênção de Deus paire sempre em vossas vidas e na vida de vossas famílias. Muito obrigado e até outra oportunidade. A paz do Senhor. Falamos agora dessa feita com o pastor Marcos Rosa, que é o titular da Tarde da Conquista e agora da Noite da Vitória, às sextas-feiras. Você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo, pastor Marcos Rosa e a sua equipe, que está sendo uma bênção. Pastor, como foi a organização dessa programação hoje, Avivamento em Busca do Espírito Santo, trazendo mais uma vez pastor Napoleão Falcão para abençoar a Içara? Eu quero também saudar todos os espectadores, né, que estão na escuta desse programa maravilhoso, Planeta Gospel. E dizer a você, Lauro Neto, que isso só foi possível a um conjunto, né, de união muito grande entre o povo que realmente mobilizou para podermos fazer esse grande avivamento, começar esse avivamento aqui em Içara. Porque, como disse o pastor Napoleão, eu creio que a partir de hoje, né, a coisa será diferente. Haverá um grande avivamento aqui em Içara. E eu me alegro também porque isso, para ser possível fazer esse evento, não foi só a Tarde da Conquista, também teve a parceria, a sua parceria, pastor Lauro Neto, e também do Planeta Gospel, onde nós nos unimos, né, com um só pensamento de tentar trazer para Içara, para o povo içarense, o melhor, ou seja, uma grande relíquia, né, que é o pastor Napoleão Falcão, né, na administração da Palavra de Deus, o qual nós vimos essa noite aqui, onde vidas foram movidas realmente pela palavra, né? E se renderam aos pés de Jesus, famílias inteiras. Então isso é que nos traz alegria, que conforta a nossa alma. É esse projeto, Lauro, que tanto eu como o Senhor estamos imbuídos para poder continuar fazendo aqui em Içara, pregar o Evangelho, né? Com muita ousadia do Espírito Santo e crendo que se nós fizermos a nossa parte, Deus também vai fazer a parte dele através do Espírito Santo. É verdade, pastor Marcos ressaltou algo muito importante. Nós queremos agradecer, eu também quero agradecer em nome do Planeta Gospel, ao pastor Pedro Júnior Monteiro, pastor da sede, que sempre, não somente conosco, mas tem sido um companheiro, um parceiro, né? Ele, podemos dizer, desce um pouquinho da posição de pastor da sede, porque ele acaba sendo quase um irmão, um parceiro nosso realmente para o melhor da obra, sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a investir no avivamento. Muito obrigado também ao nosso pastor presidente, pastor Pedro Monteiro, que Deus continue abençoando poderosamente. Bem, final de programação, pastor Marcos, muito obrigado pela sua participação e que venham outras programações para a glória do Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que tem nos dado, também agradeço ao pastor Napoleão Falcão, apesar de ser um homem que nós sabemos que eu sei da agenda dele, é um homem que tem realmente um compromisso muito grande e durante a semana quase não para, e graças a Deus em todo o Brasil pregando a palavra de Deus, e graças a Deus, Deus se utiliza daqueles que querem fazer, e ele incansavelmente, ele não tem parado, ele tem andado procurando fazer cada vez mais a vontade de Deus na terra. Mas eu também quero agradecer ao senhor, pastor Lauro, e quero dizer que essa parceria, ela simplesmente começou agora, e com certeza nós iremos nos unir mais para trazermos para o povo de Içara e o povo da região realmente aquilo que eles precisam ouvir, que é a palavra de Deus. Um movimento que não seja simplesmente movido por palavras persuasivas, mas que sejam movimentos que venham direcionados pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Deus te abençoe e não esqueça, Planeta Gospel na FM também de segunda a sexta às 2 da tarde pela 104.9 FM. Forte abraço, fique na paz do Senhor.